Alguma vez tiveram um momento na vossa vida em que pensaram dali em diante é que vai ser? O pior já ficou para trás, de agora em diante é que as coisas vão começar a correr bem. Já tiveram um momento assim? Já? E correu bem? A verdade é que há alturas em que nós pensamos, já passou, agora, de agora em diante é que vai ser, agora é que as coisas vão começar a correr bem e nem sempre as coisas acontecem como nós desejamos. Na semana passada nós observámos Moisés e o povo de Deus a celebrar o livramento. Foi um momento de festa. Nós temos vindo a acompanhar a jornada a caminho da Terra Prometida. É um longo percurso este que temos pela frente, mas na semana passada nós vimos uma festa, mas uma festa a sério, uma festa quando as vitórias são boas e grandes. O povo fez festa que até dança houve lá pelo meio e tudo. Mas nesta terra não há festa que dure para sempre. Parece que ainda ontem alguns celebravam e hoje já estão de novo na rotina normal do dia a dia. Há momentos em que é assim, vem festa, mas depois lá teremos que avançar e a vida continua. E aqui o povo estava a viver um momento daqueles, a vida vai ter que continuar. Vou-vos convidar a abrirem as Bíblias em Êxodo, capítulo 15, vamos olhar para o versículo 22 até 27. Êxodo 15, 22 a 27. A tradução que eu tenho em mão diz assim o texto. Depois disso, Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Chegando a Mara, não podiam beber das suas águas, pois eram amargas. Por isso o lugar foi chamado Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que é que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe um graveto. Moisés lançou-o na água, que se tornou doce. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma norma, e ali os provou, dizendo, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é correto aos seus olhos e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras e acamparam próximo das águas. Esta é uma passagem fantástica, esta é uma passagem agridoce, esta é uma passagem onde nós vemos mudanças a ocorrerem e a acontecerem rapidamente. Algumas perguntas nós deveríamos relembrar. Quem é o líder do povo? Quem é que está a liderar o povo a caminho da Terra Prometida? Moisés, muito bem, mas lembro que era a coluna de fogo e nuvem que estava diante deles. Então o trajeto não era definido pelo líder, o trajeto era definido pelo próprio Deus. Deus estava no controle da situação. A verdade é que a caminho da Terra Prometida ainda estávamos lá no Egito e já víamos que Deus estava a controlar a situação. Notem que Moisés, diz a minha tradução, fez o povo partir do Mar Vermelho. Fico com a ideia que o povo não queria avançar. Parece que há ali uma tensão no ar. Moisés faz o povo sair. Eles já estavam fora do lugar da escravatura, eles tinham visto Deus a destruir todos os egípcios, pelo menos aqueles que vieram combater contra eles, tinham estado num lugar de festa e provavelmente na cabeça deles eles diziam, não vale a pena nós avançarmos, nós aqui estamos bem, porque é que temos que avançar? E Moisés do outro lado estava a dizer, nós temos mesmo que avançar. A terra prometida não é aqui. Sem nos apercebermos, este versículo, esta secção, começa com uma tensão entre o desejo de Moisés e o desejo do povo que estava ali presente. Mas Moisés lá vai conseguir. E eles partem. Moisés faz-los sair da praia e eles começam a caminhar. De novo, recordo, guiados pela coluna de fogo durante a noite, pela nuvem durante o dia, liderado por Moisés, e eles avançam. Devia ser bom, não era? A caminho da terra prometida. Lá estão eles a avançar. Primeiro dia eles viram deserto. Segundo dia eles viram deserto. No terceiro dia, aquilo era uma seca. Eles estavam a viver uma grande seca. Só dava deserto e eles não encontravam água. Imaginem, Deus fez-los andar por caminhos durante 3 dias sem água. Amados, isto que eu vou dizer agora não é popular,
Mas a caminho da terra prometida, nós podemos passar por momentos de secura, mesmo quando somos guiados por Deus. Mesmo quando somos guiados por Deus. O que deve definir se o nosso trajeto está correto ou não, não é as águas, não são os pastos, não é o alimento, é Deus. Se estás a seguir a Deus, meu querido, aguenta. Se estás perdido, volta. Arreda pé do caminho que estás a percorrer e volta para o caminho que Deus te quer indicar. Muitas vezes nós podemos andar pelo meio do deserto perdidos também. Nem sempre Deus nos lidera por desertos. Salmo 23, que há pouco nós líamos durante o tempo de culto, nós víamos que o Senhor, quando Ele é o nosso pastor, Ele guia-nos a águas tranquilas, leva-nos até pastos verdejantes. Mas nós estamos perante a história de um povo que estava ali, no meio do deserto, ao terceiro dia, porque Deus os libertou, porque Moisés os fez avançar. Há menos de uma semana eles tinham tido uma experiência de livramento fantástico. Tiveram uma vitória daquelas. Um tempo de adoração, como eu gostava de lá ter estado presente. 3 dias passaram e eles estavam em seca. Eles foram do 80 para o 8. Na realidade, provavelmente eles foram do 100% para o 0. Eles deviam estar vazios, completamente esgotados. Até que no versículo 23, diz-nos o texto que eles chegaram a Mara. Conhecem Mara? Alguém aqui conhece Mara? Na realidade, eles também não conheciam. E eu creio que aquele lugar os enganou muito bem. Eles, ao longe, viram um lugar com água e provavelmente disseram: Aleluia, louvado seja o Senhor. Ao terceiro dia, Ele lá atendeu às nossas orações. E eu quase que consigo imaginar, mesmo o mais gordinho deles, a correr em direção à água. E quando eles chegam lá, a grande desilusão. Ao que parece, a água que eles tinham pela frente era tão amarga, tão amarga, tão amarga, que nenhum deles consegue beber, apesar de estarem com 3 dias de sede. Consegue imaginar? Eu confesso, hoje à tarde tive meia hora ao sol, num cemitério, e estava lá uma torneira a dizer água imprópria para consumo. Meus queridos, aquilo tornou-se uma tentação. E foi só meia hora. Aquela água devia ser mesmo há 3 dias de sede, e eles quando chegaram lá disseram: isto é amargo. E reparem que eles imediatamente vão chamar aquele lugar de Mara. Mara que significa amargo. E eu pergunto, o lugar era amargo ou as águas eram amargas? É que eles podiam ter chamado de águas amargas, mas chamaram todo o lugar de amargo. Provavelmente, se tivessem esperado até ao final do dia para dar um nome, se calhar o nome seria até diferente. Sabem, há alturas em que nós nos precipitamos rapidamente para dar nome às coisas. Há alturas em que nós fazemos uma avaliação célere, em nomear outras pessoas, em avaliar o que está a acontecer. Cuidado. Naquele dia eles começaram a murmurar com Moisés. A tendência do povo de liderar, de queixar-se, quando o líder, não é de hoje, nem era novidade. Na realidade, esta já é a segunda vez que o povo murmura contra Moisés. Lá no capítulo 14, nós vimos que isso aconteceu. O mesmo povo que louvava na vitória, prontamente murmurava perante a adversidade. Talvez hoje nós pudéssemos parar um bocado e pensar: nós temos murmurado mais ou louvado mais? Nós temos criticado mais ou celebrado mais? Sabem, eu creio que nós precisamos de vigiar a nossa língua. Sabem, é muito fácil nós cairmos no erro que o povo caiu naquela altura, apesar de todos sabermos que não devemos murmurar. A vontade de Deus não é que em tudo tu murmures. Não há esse versículo na Bíblia. Alguns até poderão pensar, mas podemos acrescentar. Não, não se pode acrescentar. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Não diz em tudo murmura. Moisés, que havemos de beber, era essa a questão. O que é que acham que Moisés lhes poderia responder? Ele tinha água? Não. Moisés estava a viver a mesma coisa que eles viviam. Ele estava a ter a mesma experiência que eles estavam. Ocupavam um lugar diferente, é verdade, mas a mesma realidade.
Eu creio que aquela murmuração era de todo injusta. E sabem, há alturas em que nós esperamos da liderança o que ela não consegue fazer. Agora, Moisés, perante a adversidade, ele dá-me uma grande lição. Ele podia ter reclamado. Ele podia ter pedido ajuda a alguns dos mais próximos dele. Mas quando surgiu a murmuração, Moisés diz-nos o versículo 25, parou e clamou ao Senhor. A palavra que nós temos na nossa Bíblia, traduzida por clamar, significa invocar ou buscar a Deus. Pessoas estavam a buscá-lo, criticando tudo o que estava a acontecer. E ele vai buscar alguém que está numa posição mais alta, alguém que está numa posição maior, alguém que nós temos visto a caminho da terra prometida, que tem todo o poder. Moisés volta-se para Deus. E, meus queridos, a caminho da terra prometida, com Moisés, nós podemos aprender que perante as adversidades, quando a murmuração surge, devemos buscar ao Senhor. A aflição, o desespero pode nos levar a vários lugares. Nenhum é tão bom como irmos à presença de Deus. E há alturas em que nós muito facilmente cantamos: eu só quero estar onde tu estás. Eu quero estar contigo, habitar na tua presença. Vocês sabem, o primeiro canto que nós cantámos esta noite, nós estávamos a pedir a Deus para nos levar, para morrermos. Se vocês pararem bem na letra que nós estivemos a cantar, o que nós estávamos a dizer: Deus, eu prefiro morrer e estar contigo para todo sempre. Mas há alturas em que vem um problemazinho e nós começamos logo a murmurar. Diz o versículo 25, então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor mostrou um graveto. Outras traduções falam de uma árvore. É curioso, eles estavam no deserto e há vários comentários que fazem questão de destacar que não era muito comum haver árvores naquela região desértica. Há traduções que falam em lenho ou pedaço de madeira. O que quer que fosse, o que estava ali no chão, já lá estava. Deus apenas apontou, não devia lá estar. E há alturas em que a ação divina é tremenda e faz coisas assim. Coisas que já lá estão, nós não nos apercebemos. Não deviam lá estar, mas vão ser úteis. O pastor Shed, sobre estes versículos, ele sublinha que a solução para aquela crise estava no madeiro. E é verdade, a solução para as nossas crises normalmente está no madeiro. Moisés, ele clamou a Deus. E Deus mostrou a solução. Já lá estava. Eles não a reconheceram. Eles não a conseguiram ver sozinhos. Mas Deus aponta e Moisés pega na árvore e lança-a na água. Amada igreja, sabem, há alturas em que nós, no meio da murmuração, não damos conta dos recursos que Deus nos tem dado. Há momentos em que nós deveríamos parar e pedir: Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos visão, dá-nos entendimento para vermos o que tu já nos colocaste à nossa volta para nós podermos usar da melhor maneira. Se eu vos perguntar quem é que tinha mais força, se Deus ou Moisés, eu estou certo que vocês vão me dizer: era Deus. E Deus podia ter mandado a árvore para a água. Mas naquele dia Deus quis que fosse Moisés a agir. Era contra eles que estavam a murmurar. E naquele dia o povo vai entender e saber que Moisés voltava-se para Deus e Deus o podia usar e transformar o amargo em doce. Confesso, eu não sei se era cana de açúcar, mas sei que o que vai acontecer naquele dia, naquele lugar, é algo tremendo. A água que deu nome a toda a terra, Mara, de repente ficou doce. Meus queridos, a caminho da terra prometida, lembrem-se, Deus pode. O nosso Deus pode. Amém? Ainda estão aqui? O nosso Deus pode. Não se esqueçam disso. Deus pode nos tirar amargos da boca. Deus pode nos tirar amargos da boca. Notem que o texto diz que o que ali aconteceu foi um teste de Deus. Vejam o final do versículo 25. Ali Deus lhe deu um estatuto e uma norma e ali os provou, dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é correto aos seus olhos,
se deres ouvidos aos seus mandamentos, se guardares todos os seus estatutos, fica tranquilo. Não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Naquele evento, Deus estava-os a provar. E eu estou certo que para os tornar mais fortes. Não era o mais atrativo. Mas ao chegarmos ao final vamos ver que era o melhor. A caminho da terra prometida, por vezes Deus usa as nossas dificuldades para nos fortalecer. Creio com toda a sinceridade que não foi à toa que eles experimentaram sede. Naquele dia eles aprenderam, vale a pena voltar para Deus. Vale a pena ouvir o que Deus diz. Vale a pena fazer o que Deus manda. Vale a pena crer e conhecer o nosso Deus. E Deus ainda diz mais. Ele diz que tem poder para livrar do perigo e do mal e tem poder para sarar. Oh, igreja, a estratégia ainda hoje, eu creio, é a mesma. Escuta e obedece. Escuta e obedece. Escuta e obedece. Precisamos de replicar o que Deus ordena neste versículo 26. Quando chegamos ao versículo 27, encontramos uma nova placa, uma nova terra. O seu nome é Elim. Alguém conhece Elim? Também não. O texto descreve-nos que Elim era um lugar com 12 fontes de água e 70 palmeiras. 12 fontes de água e 70 palmeiras. Deveria ser bom, deveria ser agradável. Se eu vos perguntasse, Mara ou Elim, qual é que dos dois vocês preferiam? Vamos fazer aqui um poll bem rápido. Quem é que prefere Mara? Ok. Quem é que prefere Elim? Ok, por unanimidade, todos nós preferíamos Elim. Muito bem. Porquê Elim? Bem, porque somos cerca de 2 milhões de pessoas e agora estamos numa fila com uma fonte boa para beber, mas cada uma deve dar para 160 mil pessoas. Temos uma palmeira que é agradável à vista, mas cada uma tem que dar sombra para 28 mil pessoas. Agora é que nós estamos bem, não é? Por que é que vocês escolheram Elim? Porque tinha lá palmeiras e fontes? Mas era em Mara que Deus estava a trabalhar. Era em Mara que Deus estava a falar. Era em Mara que Deus estava a agir. Era em Mara que Deus estava a transformar. Sabem, há alturas em que nós temos a tendência de acampar em Elim, agradável aos nossos olhos, e esquecemos que é em Mara que Deus atua. Podemos até pensar, não, mas em Elim estava lá água e sombra. Não estava água e sombra em Mara também? Meus queridos, escutem com atenção. A caminho da terra prometida, o que nós precisamos não é o que os nossos olhos veem, é Deus. É Deus. É Deus. O que nós mais precisamos é Deus. É Deus quem cura. É Deus quem transforma o amargo em doce. É Deus quem dirige. É Deus quem guia. É Deus quem nos leva a pastos verdejantes. É Deus quem nos leva a águas frescas. O Senhor é que tem que ser o nosso pastor. Se Ele manda ir, vai. Mesmo que seja para provação. Se Ele manda acampar, acampa. E aqui o texto não nos dá indicação que eles acamparam por mandamento de Deus. Se Deus mandar seguir, segue. Mas ouve e obedece. Ouve e obedece. A caminho da terra prometida. Venha o seu reino. Seja feita a sua vontade. Igreja, coloquemo-nos nas mãos de Deus. Ele tem poder para mudar, transformar, salvar, livrar, guiar.
Eu posso continuar a dar vários adjetivos acabados em ar. Fazemos aqui um rap se for necessário. Ninguém se vai comparar a Ele. Segue a Deus. Segue a Deus. Se estiveres no trilho que Deus manda seguir, vais ver, vale a pena. Se estás afastado, volta. Mas coloca-te nas mãos do Senhor Deus. Não vais encontrar uma mão melhor para tu te colocares. Que Deus ricamente te abençoe. Tu tenhas sabedoria suficiente para dizer: meu Deus, é em tuas mãos que eu quero estar. É contigo que eu quero andar. Eu vou ouvir e obedecer. Que Deus te abençoe.